O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai depor dentro de instantes. Lá em Curitiba, ele fala para a juíza Gabriela Hardt, que está substituindo o juiz Sérgio Moro, que vai assumir o cargo de ministro da Justiça no futuro governo Jair Bolsonaro. Bom, ele vai falar especialmente sobre o sítio de Atibaia, né, esse processo, e diferente das outras ocasiões, não há um grande aparato militar, da polícia, enfim, lá em Curitiba. O Douglas Santucci tem outras informações, vamos acompanhar. Agora, este terceiro processo sendo concluído na fase de audiências, que é o que envolve o sítio de Atibaia. Depois de hoje, o interrogatório do ex-presidente Lula, abre-se o prazo para as alegações finais, que nada mais é do que acusação, né, Ministério Público e defesas dos réus, dizerem o que consideram do processo, né? Acusação por que condenar, defesa por que absolver. Cerca de 30 dias. Como vai cair no recesso, fica para o ano que vem, então, o resultado deste caso do sítio de Atibaia. O que temos até agora? Todos os interrogatórios, vários delatores da Odebrecht, a própria delação do Antônio Palocci aí, corroborando a versão do Ministério Público Federal, de que o ex-presidente Lula teria recebido reformas da Odebrecht e da OAS e, em contrapartida, teria favorecido as empreiteiras em contratos da Petrobras. Essa parte que ainda não está clara, em que contratos, né, a Odebrecht, a OAS, elas foram favorecidas. Ou elas só queriam realmente o favorecimento, digamos assim, a amizade do ex-presidente Lula, né, agradar o político. Mas o Ministério Público considera que, de qualquer maneira, isso daí é ilegal. A reforma custou cerca de R$700 mil. A propriedade é de Fernando Bittar, que prestou depoimento nesta segunda-feira e disse que, pela amizade que a família dele tinha com a família de Lula, eles liberaram que obras fossem feitas ali, mas que ele nunca se preocupou em saber quem estava bancando essas obras. Hoje, então, é a oportunidade que Lula tem de esclarecer todo esse tema, né? Contar aí qual é a sua versão do caso. A partir das 14h, porém o primeiro a falar é José Carlos Bonlai, pecuarista, amigo do ex-presidente Lula, também engenheiro. Ele teria intermediado ali as obras no sítio de Atibaia. Ele fala e, na sequência, então, Lula. Bom, a gente comentou já em alguns aspectos aí a expectativa em torno desse depoimento e também do processo envolvendo o sítio de Atibaia. Agora, Zé Rose, como a gente explicou aí, não tem muito aparato, dessa vez não tem aquela comoção, aquela coisa toda que tinha no primeiro depoimento. Mas a minha curiosidade é saber como que o presidente Lula vai se comportar durante esse depoimento. Se ele vai sentar daquele jeito relaxado, se ele vai ficar provocando a juíza, ou se ele vai ficar mais pianinho, não sei. O que você imagina? Bom, das outras vezes com o Sérgio Moro, ele até tentou, né? Chegar fazendo alguma coisa, falando de uma forma mais impositiva para o juiz, mas assim, o Sérgio Moro não deu espaço de jeito nenhum. E eu tenho a impressão que ele não vai conseguir, ainda que ele tente, ele não vai conseguir, não. Embora eu acho que ele vai tentar, sim, fazer ali do depoimento da audiência um palanque. Mas eu tenho a impressão que a juíza vai freá-lo. Vamos ver, gente. Um outro tempo agora, né? Você não acha, Rose, que se ele tentar ali alguma gracinha, alguma coisa, ele pode até dar um tiro no pé, porque aquela coisa de mulher, olha, não respeitou a mulher, não sei o quê, machismo, isso não pode ter um componente que atrapalhe também? Olha, eu espero que ele não use ou não faça isso por ser mulher, né, Sena? É o que a gente espera, né, Zezé? Pelo amor, né? Aqui, quando a gente estava ainda ouvindo a fala do Douglas, eu comentei que eu estou muito curiosa para saber como que o Lula vai se comportar. Porque em relação ao Moro, havia o ingrediente da raiva. Porque ele tinha, Zezé, e tem muita raiva do Moro, né? E ele estar ali submetido naquele dia, junto com o Moro, tendo que responder e sendo obrigado a responder as perguntas, ali, apesar que ele poderia ficar em silêncio, né? Mas o Lula, ele tem uma coisa que ele acredita e ele confia naquilo que ele fala, porque ele sabe que ele é bom no discurso, naquilo que ele fala. Então, ele achou que com o Moro ele iria para o depoimento, falaria e convenceria. E teve
alguns momentos, a gente assistiu esse depoimento em que ele peitou o Moro, mas o Moro não perdeu a paciência, o Moro, na verdade, perdeu mais a paciência com os advogados do que com o próprio ex-presidente. Você lembra disso, Zezé? Sim. E ele ficou numa boa. Agora, com essa juíza, primeiro que nós não conhecemos a juíza também, Zezé, que é uma dificuldade que a gente tem até para poder fazer qualquer prognóstico. Porque a juíza, a Zezé também deu uma outra informação que não vai ser transmitido como foi da outra vez. E isso é muito ruim para a gente, porque a gente não consegue ter uma noção de como é. Então, assim, a minha curiosidade é saber como ele vai se comportar no depoimento. Não é nem em relação ao conteúdo do depoimento, porque o conteúdo nós já conhecemos, né? Mas é mais o comportamento dele mesmo, e eu vou te dizer que eu não consigo avaliar. É difícil mesmo. Mas será que ela não vai nem levantar o sigilo da gravação depois? Eu acho que sim, porque ela já colocou, por exemplo, do Fernando Bittar, a gente teve acesso. Verdade. Então, eu acredito que nós teremos acesso, sim, mas não será transmitido ao vivo.